E nós temos na tarde de hoje, como palestrante, nossa colega de ideal, trabalhadora da Casa de Jesus, a Rô Pacheco. E ela vai abordar o tema, a ansiedade sob a doutrina espírita. Que Jesus também te ilumine. Então, muito boa tarde a todos. Os nossos votos de paz e o nosso abraço fraterno em cada coração presente. Quando nós hoje nos deparamos com um quadro que cresce alarmantemente, acerca da ansiedade, entre toda uma série de patologias de ordem mental e psicológica, que crescem num volume muito preocupante. Aí nós pensamos muitas vezes que isso é algo novo, da modernidade, mas Jesus vai falar sobre esse tema com os seus discípulos e quem faz a narrativa é Mateus. Há um momento onde Jesus reúne o seu séquito discipular, já os preparando para a tarefa da divulgação doutrinária, da divulgação da Boa Nova, do Evangelho, e Jesus vai falar aos seus discípulos: por isso vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, como vos vestireis. A vida não é mais do que alimento e o corpo não é mais do que as vestes. E ele vai seguindo essa reflexão, falando que os pássaros não semeiam e não colhem, mas não lhes falta o alimento. Jesus fala que a gente não deve juntar esses tesouros na terra, mas que a gente deve juntar esses tesouros no céu. Fala que Salomão não se veste tão divinamente quanto os lírios. Então ele vai fazendo toda essa narrativa e já levanta aqui a palavra preocupação. Então, preocupação é algo muito semelhante à ansiedade. Todos nós vivemos episódios de ansiedade. Isso está dentro da natureza do processo das nossas emoções. Então, quando nós estamos diante de algo aonde vai exigir de nós algo a mais, por exemplo, uma entrevista de trabalho, mesmo fazer uma exposição doutrinária, falar em público, tem várias situações onde nós vamos nos ver, muitas vezes, preocupados, ocupados antes daquilo que acontece, certo? Mas Jesus já traz uma certa tranquilidade aqui aos seus discípulos. Então ele diz, nessa retórica, nessa forma alegórica e nessa forma de parábola, ele fala que em tudo já existe uma ordem. Assim como os pássaros não semeiam e não colhem, mas há uma lei natural que produz aquilo que o pássaro necessita, certo? Que Salomão tem uma forma muito peculiar de se vestir, mas que essa beleza da natureza ela é ímpar, ela é uma beleza divina. Só que, como já dizia Jesus aos seus mais íntimos, que ele fala exatamente a todos por parábolas, porque a todos não é dado compreender dessa ordem, então Jesus diz que há uma ordem em tudo. Bem, quando nós vamos adentrando o processo espírita, eu gostaria de saber se há alguém aqui de primeira vez, que está aqui na plateia a primeira vez? Então, um dos princípios da doutrina espírita é que nós somos, a nossa essência é espírito, ou seja, eu sou um ser imortal. E por ser imortal, então eu já peregrinei algumas experiências pretéritas, eu já tive algumas existências. E de acordo com aquilo que fiz, não são 100% determinantes, porque nós não podemos dizer que isso é muito pontual, porque depende daquilo que nós estamos fazendo hoje, nós podemos já ter uma colheita diferente nessa existência. Porque senão nós vamos entrar numa linha de fazer apologia ao sofrimento e à fatalidade. Pois bem, temos ansiedade? Temos. Mas quando isso se torna permanentemente, constante a sintomática da preocupação, entre outros sintomas que a ansiedade vai fazer fisicamente, nós já nos encontramos aí no estado patológico, certo? E aí nós temos toda a terapêutica material para tratar esse quadro de ansiedade. Mas se eu sou espírito imortal, aonde nasce toda a problemática? Ela não nasce no corpo, ela nasce exatamente no espírito.
que traz consigo algumas tendências. Então, nós podemos lidar com essas tendências de forma a diminuí-las, ou nós podemos exacerbar essas tendências, tanto negativas quanto positivas. Então, na questão, no Livro dos Espíritos, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores, vai perguntar Allan Kardec aos espíritos superiores. A grande maioria de nós, se não praticamente todos, estamos numa categoria ainda de sermos criaturas muito inferiores. E isso não é no sentido pejorativo. E por que falamos isso? De acordo com o codificador, ele diz que enquanto a maldade predomina dentro de nós, nós estamos nessa categoria. E qual é um sinal? A gente pode pensar, puxa, mas eu não faço mais mal. Mas o simples fato de a gente emitir um julgamento, um juízo de valor, muitas vezes um comparativo, às vezes nós nos comprazemos numa roda de conversa onde se aplica a maledicência. Isso são características que denotam ainda a nossa inferioridade. Então, quando Kardec pergunta, por que sofremos? Porque dentro desse sofrimento há a ansiedade, há a preocupação excessiva. E os espíritos vão responder e nós vamos nos identificar com essa resposta. Ele diz, são tão variados como as causas que os determinam. Ou seja, se eu sofro é porque já há uma causa anterior. Ninguém está sofrendo por acaso. Nós não somos vítimas de nada. Ao contrário, quando nós vamos refletindo, porque o Espiritismo é um processo de autoconhecimento profundo de nós próprios. Então, nós sofremos por formas variadas, porque as causas, aquilo que geramos, também é variado, não é comum. E proporcionados, dizem os Espíritos, ao grau de infelicidade, como os gozos o são de superioridade, ou seja, assim como são felizes os espíritos jamais evoluídos, e isso também é proporcional ao seu grau de adiantamento, sofrem aqueles que ainda se comprazem no mal. E ele segue dizendo, podem resumir-se assim, então, por que muitas vezes nós sofremos especificamente pela ansiedade? Dizem os espíritos, invejarem o que lhe falta e por não serem felizes. Então, muitas vezes, uma causa da ansiedade é desejar ter uma coisa que não é minha. Às vezes, inveja, nós sofremos muito por essa questão ainda. Muitas vezes, nós desejamos algo do outro. Toda vez que a gente deseja algo do outro, é como se nós não encontrássemos em nós as nossas próprias aptidões, os nossos próprios dons, as nossas próprias características positivas. Então, e isso já gera um juízo de valor. Então, sempre que eu parto de um comparativo, aquele é melhor que eu entro ou não em sofrimento? Entro. E quando eu digo aquele é pior que eu, entro ou não entro em sofrimento? Entro. Porque se achar melhor é uma forma de orgulho. Então, isso gera ansiedade? Gera. Isso gera ansiedade. Aí outro fator, verem a felicidade e não na poderem alcançar. Porque às vezes nós pensamos assim, a felicidade não é para mim. Às vezes nós pensamos isso. Puxa, o outro é tão feliz, O outro tem uma vida tão tranquila. E a gente pensa que aquela família que o outro tem é maravilhosa. A gente pensa, puxa, por que eu não tenho aquela mãe? Por que eu não tive aquele pai? Então, é uma prospecção sempre para fora. O ansioso está sempre olhando para fora e achando que aquilo que está lá na frente é sempre melhor. Esquecendo de ver no momento presente os pequenos milagres da existência. Os espíritos vão dizer, pesar. O que é o pesar? Ele pode manifestar-se como sentimento de culpa. Remorso, dizem eles. Raiva. Desespero de qualquer tipo. Tudo isso são elementos geradores de ansiedade na nossa vida. E dizem mais, motivados exatamente pelo que os impede de ser ditosos. Ou seja, por que nós não somos felizes? Porque a importância que nós damos a isso é muito maior.
a gente dá uma importância maior. E toda vez que eu dou uma importância a algo, isso significa que isso toma uma forma dentro de mim muito grande. E eles vão falar ainda, o que gera esse sofrimento todo nas nossas vidas? Uma ansiedade, isso está escrito no Livro dos Espíritos. Ansiedade moral indefinível. Porque muitas vezes, não nos identificando com esses tópicos mencionados, essa ansiedade pode ser movida por algo que eu não sei. Pode ou não pode? Pode. Às vezes a pessoa pode dizer, olha, eu tenho ansiedade, mas eu não sei o que aciona isso. Mas os espíritos dizem, ansiedade moral indefinível. Então, toda vez que os espíritos assinalam essa característica moral, significa algo de ordem muito profunda e que muitas vezes está relacionada a características já alicerçadas em outras existências. Pois bem, fecha então a linha de raciocínio o Espírito dizendo, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer o que os tortura. Então, às vezes, eu estou lá na frente desejando algo e eu não tenho esse futuro nesse momento. Nesse momento, nós só temos o momento presente, nós não temos o amanhã. E, às vezes, nós nos torturamos tanto por conta desse amanhã que nunca chega e esquecemos de valorizar de tudo que temos. E, como falei há pouco, a vida é feita de muitos milagres. Nós esquecemos de sentir, de visualizar isso em nossas vidas. Então, ora, nós sabemos que há uma terapêutica dentro desse mundo material. Nós sabemos que há uma terapêutica humana para tratar dessa ansiedade. Há determinadas profilaxias medicamentosas. Há terapeutas, dentro da psicologia a gente vai ter todo um amparo. Mas na visão do Espiritismo, como que isso ocorre? Porque essa é a nossa reflexão, né? Se Jesus diz para nós, não vos preocupeis. E quando nós lemos toda essa temática, esse discurso dirigido ao seu séquito discipular, parece que é para a gente não fazer nada, se a gente levar ao pé da letra. Mas é isso que acontece? Será que Jesus está dizendo, sente na cadeira e aguarde? Não. A primeira parte do Livro dos Espíritos vai tratar do que é Deus e explicar toda a manifestação da divindade de Deus em tudo aquilo que existe em toda a sua obra. A segunda parte do Livro dos Espíritos vai falar do espírito imortal, da relação entre os espíritos, e a terceira parte do livro vai falar sobre as leis. É onde nós nos relacionamos com Deus. E vejamos só. A terceira lei mencionada dentro dessa obra é a lei de trabalho. Então Kardec pergunta, né? A lei de trabalho é uma lei natural? E os espíritos respondem sim. Porque tudo na natureza trabalha. Tudo. Então nós pensamos, uma semente que é lançada ao solo e naturalmente é cuidada no seu processo de germinação, é trabalhoso ou não é trabalhoso germinar? É um trabalho enorme de uma planta crescer, florescer, frutificar. Isso dá trabalho ou não dá? Dá trabalho. Então, no capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde é mencionada uma frase de Jesus que é pedi e obtereis, e aqui ele não dá margem, isso é uma frase de Jesus. Tudo que eu peço eu obtenho. É pedir e obtereis, não é obtereis se, não tem condicionantes aqui na afirmativa, certo? Estamos juntos no raciocínio? Então Jesus está falando pedi e obtereis, ou seja, tudo que eu peço, acontece ou não acontece? Vocês podem pensar, não acontece. Acontece sim. Porque às vezes eu faço um pedido da boca para fora. Mas interiormente a minha construção mental é outra. E tudo vai ocorrer de acordo com o quê? Com o que sai da boca ou daquilo que está dentro da minha mente? Daquilo que está aqui dentro. Então, na verdade, nós obtemos tudo daquilo que nós pedimos. E pedimos a quem e construímos onde inicialmente? Dentro de nós. Então, lógico, pensando assim, ninguém pede para ser ansioso, alguém pede? Não. Mas a ansiedade só se manifesta porque eu crio um padrão para que isso ocorra, certo? Um padrão interno. Como qualquer outra patologia se manifesta, porque esse padrão já acontece dentro de toda essa dinâmica espiritual
do espírito imortal que somos. Tudo bem? Então, as necessidades do corpo, dizem os espíritos, exatamente. É importante a gente ter claro que o trabalho é uma lei, que nós precisamos trabalhar muito, que nada vem de graça. E o processo de autoconhecimento, o processo de cura, o processo da transcendência, é um processo que demanda trabalho. Sim ou não? Sim? Enquanto muitas vezes a gente fica só do lado do espectador, do que está com a mão estendida para receber o consolo, muitas vezes esse lugar é muito cômodo. Porque o convite da doutrina espírita não é um convite só de ouvir, é um convite de mergulhar nesse saber espiritual. É um convite a descortinar esses saberes, porque é exatamente trilhando esse caminho que eu realmente vou operar uma mudança na minha vida, é compreendendo como as coisas funcionam. E a primeira coisa que eu preciso saber como funciona, quem é? Eu tenho que saber como eu funciono. Por exemplo, eu sei o que gera ansiedade? Essa é a primeira pergunta, se a gente está olhando para essa temática. Eu sei que situação acelera o meu coração diante de um momento da minha vida? Eu sei o que tira o meu sono, o que vai gerar insônia? Eu sei o que me levou a um quadro depressivo? Porque esse caminho não é o médico que vai fazer. Esse caminho não é o orador espírita que vai fazer. Esse caminho não pertence à casa espírita, mas esse caminho pertence a mim. E a doutrina nos dá exatamente as ferramentas que nós precisamos para fazer esse caminho. Porque às vezes nós temos uma ideia, eu digo romântica, meio apaixonada, de que um dia vão criar uma pílula para curar todos os nossos problemas. Ou que muitas vezes, chegando ao centro espírita, num estalar de dedos, tudo vai mudar. É um processo. Há pouco tempo, uma cliente me pergunta assim, mas quanto tempo vai demorar para eu ficar com dor? Eu repliquei com uma outra pergunta, quanto tempo você demorou para gerar essa dor? Quantos anos? Percebem? Então, quantos anos eu venho tendo um comportamento doente para gerar um quadro de ansiedade? Será que a doença se instala e aparece de um jeito para o outro? Porque Jesus está falando, quando ele fala aos seus discípulos, que há uma ordem natural, que há uma ordem de trabalho na vida, porque os passarinhos, se eles conseguem se alimentar, eles também têm uma característica muitas vezes polinizadora, sim ou não? Eles comem a sementinha, defecam a sementinha em algum lugar e ali depois tem outra árvore, vai ter outra fonte de nutrição. Isso nós aplicamos na nossa vida? Nós somos criaturas que estamos nutrindo esse sistema o qual nós fazemos parte? Ou nós somos aquelas criaturas que estamos sentados, acomodados sem fazer a nossa parte? Será que nós estamos colaborando que a medicina do mundo realmente cure as nossas doenças? Ou eu acho que só o remédio vai curar a minha doença sem eu fazer o meu movimento interno? Sem eu investigar o tipo de pessoa que eu tenho sido? E não só para mim, que tipo de pessoa eu tenho sido para o outro? Eu sou um colaborador do equilíbrio? Ou eu sou aquela pessoa que fomenta desequilíbrio ainda? Então nós vamos, nessa reflexão profunda de espiritismo, chegar num lugar central dentro de nós, aonde nascem as nossas patologias. E por que elas nascem? Porque isso não é uma determinante. Muitas patologias podem ser evitadas ao longo do caminho, sim ou não? Podem. E muitas totalmente. Isso é muito animador para nós como espíritas. Porque a mudança de comportamento no mundo pode evitar muitas doenças. Mas vejamos, como em tudo dentro do processo de reflexão espírita, não é tudo assim, certo? Não é sempre assim. Porque muitas vezes eu posso pedir uma prova de uma doença. Eu posso pedir isso, sem necessariamente ter o comprometimento com aquilo. Então, às vezes, eu posso pedir uma determinada prova na vida para testar o quê?
A minha capacidade, principalmente de resignação. Porque se eu estou queixando muito e reclamando muito diante de uma prova, significa que eu não sou uma pessoa resignada ali. E, portanto, nós sempre falamos, a queixa e a reclamação, ela é sempre um sinal vermelho. Por que eu estou queixando? Por que eu estou reclamando? A gente queixa das coisas mais mínimas. Mas, enfim, seguindo essa linha de raciocínio agora dentro do capítulo 25 do Evangelho, que fala exatamente do pedir e obtereis, as necessidades do corpo sucedem às do espírito, ok? Então, nós sabemos que para esse espírito se sustentar na matéria, esse corpo precisa estar, primeiro de tudo, alimentado, certo? Então, nós precisamos alimentar esse corpo, nós precisamos gerar saúde para esse corpo. As necessidades primárias materiais, elas precisam ser contempladas. Mas há uma outra necessidade. Porque se eu sou essa pessoa excessivamente, e digo num excesso mesmo, materialista, essa materialidade me sufoca. Porque muitas vezes nós temos uma urgência em relação às coisas e nos realmente geramos esse quadro excessivo de ansiedade por querer coisas que, se eu reflito bem, será que são necessárias? Será que são importantes? Aonde que eu estou colocando essa referência? Eu estou colocando em algo? Eu estou colocando em alguém novamente? Então, eu sanando essas necessidades do corpo, eu preciso sanar outra, que é a necessidade do espírito. E aí Kardec completa o seu raciocínio. Depois do alimento material, precisa ele, nós, cada um de nós, do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E isso é incrível. Porque quanto mais primitiva é a criatura, mais egóica ela é e materialista ela é também. Então, quando nós falamos de civilidade, Kardec não está apontando para uma educação polida. Sentar direito, usar o talher direito, não é isso. Ele está falando de uma educação num sentido mais profundo. De uma educação que gera hábitos, mas hábitos mostrando quem somos. Espíritos. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque a partir do momento que eu faço essa imersão e passo a responder questões essenciais, como, por exemplo, a morte não existe. Porque às vezes a gente tem ansiedade em relação ao dia de amanhã. Se eu vou estar vivo amanhã. Porque às vezes a preocupação é tanta, e às vezes preocupação em relação até ao outro, que às vezes eu posso ir antes do que o outro. E esse processo é muito desgastante das nossas energias vitais. Então, esse excesso de preocupação faz com que eu desgaste a minha energia vital e apresente muitas vezes outras patologias, certo? Eu passo a adoecer de outras coisas, se não aquela inicial e primária. Segue Allan Kardec, os espíritos não vêm isentar-nos da lei do trabalho. Uma vida feliz nesse mundo não é uma vida isenta de desafios. E eles vão dizer, mas o que é trabalho? O trabalho é tudo que tem uma finalidade útil. Porque certamente uma vida pautada em inutilidades é uma vida muito ansiosa. É muito ansiosa uma vida que não é pautada em utilidades. E segue Kardec, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê. É o que Jesus fala aos discípulos. Não vos preocupeis, diz Jesus. Não vos preocupeis por vossa vida. Ele afirmou isso para nós. E nós temos uma grande dificuldade em confiar nisso. Porque, ora, o que a lei de trabalho fala? Para mim, pessoalmente agora, para cada um de nós, que cada um de nós precisa fazer a sua parte. Porque muitas vezes nós temos uma ideia que o outro vai fazer a dieta e eu emagreço. É possível isso? Que bom, né? Seria, né? Você faz a dieta e eu emagreço. Você toma o remédio e eu me curo.
E é assim que a gente funciona. Ou não? Vai você lá fazer a terapia porque é você que tem problema. Quantas vezes escutou isso no consultório, Elaine? Inúmeras, né? Vai você fazer terapia. Então, o trabalho é eu em relação a mim, eu assumir a minha parte dessa jornada. Eu fazer por onde? Porque Deus conhece as nossas necessidades, sim ou não? Está muito tímido. Deus conhece as nossas necessidades? Sim. Ele provê o que nós precisamos? Sim. A gente tem que falar isso com ânimo. Porque Ele provê, desde que eu faça a minha parte. Olha que simples. Acabou aqui a palestra então, né? Todo mundo entendeu? É isso. Porque a ansiedade está para eu não fazer a minha parte. Quando eu não estou fazendo a minha parte, eu vou ter muitas patologias. Olha como é simples isso. E a vida, ela é muito simples. Ela não é destituída da complexidade, porque as leis divinas têm a sua complexidade. Mas o que nós fazemos aqui dentro? Nós complicamos, que é diferente. A gente complica as coisas. Então, Jesus vem e diz, não vos inquieteis. Deus provê as nossas necessidades, porque Ele é um Pai bom e justo. Agora, por que a gente se preocupa tanto? Porque nós nem sabemos se vamos acordar amanhã nesse corpo físico, e daí vai ficar tudo mesmo, né? E aí, quando a gente não se trata, enquanto está reencarnado, vem obsediar os outros que ficam. Olha que coisa, ou vem para a mesa mediúnica pedir ajuda, porque não fez o trabalho, não fez a terapêutica enquanto estava encarnado. Então, Kardec vai seguir esse raciocínio belíssimo. Então, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama sempre o supérfluo. Isso é para todos nós. Porque muitas vezes nós não estamos felizes aonde nós estamos. A felicidade é sempre projetada lá na frente, e esse lá na frente nunca chega. Então, quando nós paramos para observar toda uma estrutura de vida que nos cerca, isso já é motivo para ser tão feliz. Nossa, como nós seríamos mais felizes se a gente, por exemplo, hoje, e eu sempre lembro de uma história que a minha mãe contava, que ela dizia assim, quando eu era criança, ela já não é mais encarnada, nasceu em 1931, então imagine, no século passado, nós tínhamos que levar o cesto de roupa na cabeça, Rose, ela dizia, para lavar numa fonte a não sei quantos metros, quilômetros. Daí ela, vocês têm uma máquina de lavar dentro de casa, minha filha. As ruas são pavimentadas. Há um celular que nos conecta aos nossos amores mais distantes. Então, quantas coisas nós temos que mudam a nossa vida, se a gente for pensar. Meios de transporte. Quantas coisas. E nessa visão mais profunda que o Espiritismo nos dá, como nós nos olhamos de forma diferente, como a gente passa a olhar para o outro diferente. Eu não olho só para um corpo, eu também olho para um espírito imortal, que também tem as suas questões. Então nós não estamos aqui para julgar aquele que tem ansiedade, ao contrário, para olhar com um olhar mais misericordioso, mais piedoso, mas para ensinar a esses que estão vivendo esse drama que há maneiras de curar-se, a começar pelo estudo, pelo autoestudo, pelo estudo em grupo, não só para a frequência na palestra pública, que também é bom, mas eu preciso saber mais, essa sede desse saber libertador tem que vir antes de qualquer coisa, porque senão eu vou continuar culpabilizando alguém, Deus, o pai, a mãe, o centro. Então, há um processo autônomo tão lindo que nasce dentro de nós, quando nós nos assumimos como nós somos, espíritos imortais, criaturas dotadas de potências infinitas, de capacidade de cura, de auxílio ao outro, porque que bom
Porque aquele que está no lado que ama, está no melhor lado. Aquele que está no lado de servir, certamente está no melhor lado. Porque o outro lado é o lado ainda daquele que sofre muito. Mas lembrando, todos sofremos. E a gente nunca sabe quando vai precisar de uma mão a nos socorrer. Mas que bom que a gente tenha sempre uma mão livre para socorrer o outro. Então nós temos a terapêutica da oração, a prece. As leituras maravilhosas e dignificantes, a palestra pública, aquela prece feita ao dormir e ao despertar, aquele sentimento grato, os grupos de estudo, o passe magnético ao final das exposições públicas. Há tantos recursos, mas o maior deles é aquele ensinado por Jesus. Ama, porque aquele que ama realmente está no caminho de uma grande cura. Muito grata pela atenção de todos e tenham uma excelente semana. Nós agradecemos então a Rô por nos trazer tanta coisa útil, né, nessa tarde. Muito obrigada, Rô.